Roberta leva para a mãe sua escova, e a de Renata. Josefina troca os nomes das escovas. A rosa que era de Renata, agora fica como a de Roberta, e a azul que era de Roberta, agora é de Renata. Josefina diz a Roberta que em breve Regina não terá nenhuma dúvida, e confirmará que ela é sua filha. Augusto pede que Ezequiel roube o sarmento da fazenda Bonita hoje, e que o semeie nos seus vinhedos, e depois pode incendiar os vinhedos de Linhares. Jerônimo pede desculpas a Marina, se a fez se sentir mal, e diz que não foi sua intenção. Ela entende, e diz que sabe, e por isso continua ali. Jerônimo pede que ela o entenda, pois não é fácil tirar Renata da sua vida. Ele diz que não quer machucá-la. Marina diz que não sabe se ele poderá esquecer Renata, e é isso que lhe magoa. Jerônimo diz que sente muito. Marina diz que sabe que terá que dar tempo a ele, mas é difícil. Jerônimo diz a Marina que Renata e ele só compartilham um casamento, mas muitas coisas os unem relacionado ao seu irmão Rafael. Jerônimo diz que é algo delicado, mas quando voltar da capital conta tudo para ela. Ele pede que ela confie nele. Marina aceita confiar nele, e deseja uma boa viagem. Ela o beija. Regina diz a Gonçalo que Josi ligou para ela dias atrás, mas não voltou a ligar mais. Gonçalo suspeita que Regina estava escondendo coisas. Ela mente dizendo que não esconde nada dele. Ela diz que não quer que ele se sinta mal, nem pense que ela está o excluindo. Mas pede que ele deixe ela fazer as coisas do seu jeito. Gonçalo se preocupa. Adriana diz a Renata que hoje falou com César, mas ele passou mal, e não puderam falar. Adriana diz que já escolheu Matias, mas preferia falar com César antes de se reconciliar com Matias. Adriana morre de ciúmes da amizade de Matias com Julieta. Ela afirma para Renata que está morrendo de ciúmes. Renata a entende. Renata diz que só de pensar que Jerônimo está com Marina se sente mal. Ela diz que se sente horrível. Regina diz a Gonçalo que ela e Renata foram na casa dele, e não sabia que Roberta estava doente do coração. Gonçalo diz que Roberta desde menina padece desse problema, e por isso Josefina sempre protegeu Roberta, porque aquilo a deixava em desvantagem. Regina diz que ainda bem que Josefina cuidou da doença de Roberta. Gonçalo diz que apesar dele estar afastado de Roberta, a saúde dela sempre vai importá-lo. Regina se lembra de quando pegou a escova de cabelos. Alzira elogia o caldo de camarão que Carina preparou. Carina percebe que a barriga de Alzira está crescendo, mas que não parece que ela já tem. Alzira pede para Carina ficar, para continuarem conversando. Carina pergunta como vão as coisas com Ezequiel. Alzira diz que não sabe, mas acha que já se reconciliaram. Carina fica feliz. Alzira pede que Carina pergunte a Lázaro o que está acontecendo, porque a atitude dele não é normal. Carina diz que acha que Lázaro está mentindo para ela, e isso dói, porque ele está escondendo alguma coisa. Carlos pede que Lázaro diga a verdade. Lázaro diz que Álvaro Neves ainda está vivo, e Jerônimo, sem querer, ao salvar a vida de Álvaro, o matou, porque agora tem certeza que seu casamento com Carina é impossível. Gonçalo leva Regina ao centro. Ela agradece a ele por trazê-la. Ele diz que se fosse por ele não se separaria dela. Regina diz que o ama. Gonçalo não duvida, mas diz que devem conciliar os interesses. Regina recebe uma ligação, ela decide atender e percebe que é Josi. Regina diz que está no centro. Josefina pede que ela vá ao parque de sempre, porque tem o que ela precisa para fazer o exame de DNA. Regina concorda. Josefina pede pontualidade. Gonçalo pergunta a Regina se era Josi. Regina diz que não. Honório observa Constança, que continua adormecida. Ele pega a foto de Josefina. Constança começa a acordar. Ele dá água para ela.
Honório decide fazer umas perguntas para Constança, e ela responderá com os olhos. Ela pisca uma vez para sim. Constança consegue fazer Honório saber que foi Josefina quem tentou matá-la. Renata resolve uns assuntos da empresa. Renata pensa em Jerônimo, mas não quer pensar nele. Renata liga para Augusto, mas ele não atende. Jerônimo liga para ela, e combina de se encontrarem. Gonçalo chega à casa de Honório. Honório diz a Gonçalo que já sabe quem golpeou, e quis matar Constança. Honório diz que foi Josefina. Gonçalo fica chocado, e se desespera. Honório diz que Josefina descobriu que Constança sabia que Josi e Josefina são a mesma pessoa. Honório diz que já são certezas, e foi Josefina quem roubou a filha de Regina. Gonçalo fica em choque. Ele quase cai no chão. Honório diz que foi Josefina quem fez isso, e já ligou para a polícia para denunciá-la pela tentativa de homicídio. Gonçalo se preocupa, porque Regina corre perigo. Gonçalo liga para Regina. Regina não atende, já que está no parque esperando Josi. Josefina chega. Regina pede para acabarem com isso de vez. Josefina diz que é muito difícil para ela não dizer minhas filhas, já que viveu com Renata e Roberta toda a vida. Regina guarda as escovas em sua bolsa. Ela vê a escova de cabelos também. Regina não atende Gonçalo. Gonçalo se preocupa. Honório pede que Gonçalo tome cuidado, e não ponha Josefina sobre aviso. Gonçalo diz a Honório que não sabe a quem expôs seus filhos, e se pergunta com que classe de monstro esteve casado todos esses anos. Renata pede para Betty ligar para Adriana. Adriana logo chega e dá um café para a amiga. Elas correm para o escritório. Renata diz a Adriana que Jerônimo ligou para ela, e vão se ver no bar. Renata diz que irá, pois não tem alternativa. Adriana diz que ela poderia não ir. Renata diz que vai porque ele disse que é urgente. Adriana questiona se a urgência foi ele querer voltar com ela. Renata espera que não seja isso. Renata fica cheia de dúvidas. Gonçalo em pensamento se pergunta, como esteve tão cego e Josefina o enganou dessa maneira? Roberta chega ali. Gonçalo cumprimenta ela, e a chama de filha. Roberta diz que pensou que ele não a chamaria mais de filha. Gonçalo observa Roberta e percebe que ela não tem culpa. Ele diz que se lembrou de quando ela era uma menina e corria até ele para abraçá-la. Roberta diz que isso era quando ele a amava. Gonçalo diz que apesar de tudo ela é sua filha, e nunca deixará de amá-la. Roberta fica surpresa. Gonçalo pergunta onde está a mãe dela, porque precisa falar algo muito delicado com ela, porque soube que ela passou mal, e não quer que a saúde dela seja afetada. Roberta pergunta o que está acontecendo. Ela mente dizendo que sua mãe não ligou mais, e não sabe nada dela, e se sente abandonada por ela. Gonçalo diz a Roberta que Josefina está fugindo de tudo e de todos, porque foi ela quem tentou matar Constança. Roberta fica indignada. Gonçalo diz que tudo incrimina Josefina. Roberta em pensamento diz, eu tenho que avisar minha mãe que ela corre perigo, e que já descobriram. Ela abraça Gonçalo. Regina vai ao laboratório e leva 2 escovas de dentes e uma escova de cabelo para fazerem o teste de DNA de compatibilidade entre mãe e filha. Regina está esperançosa. Ligam novamente para ela, mas ela não atende. Roberta avisa Josefina que já sabem que foi ela quem tentou matar Constança. Josefina fica chocada e assustada. Josefina percebe que as coisas vão de mal a pior, e pede que Roberta não se ocorra de dizer onde ela está. Roberta diz que se dissesse algo para alguém, nem ligaria para informá-la. Roberta diz que não quer que ela vá para a cadeia, e pede que ela se esconda. Renata tenta se acalmar. Adriana diz a Renata, que se ela quer ver Jerônimo, que vá, mas que não engane a si mesma. Renata está curiosa para saber o que Jerônimo quer falar com ela.
Augusto diz a Ezequiel para correr atrás e fazer o que ele pediu. Renata liga para Augusto. Ele diz que está num péssimo momento. Augusto diz que está com muitos problemas e desliga. Renata percebe que Augusto está bravo e queria avisá-lo do que iria fazer, que era se encontrar com Jerônimo. Carlos diz a Jerônimo que ainda bem que com a comprovação de que Josefina era nova suspeita, a investigação tomou força. Jerônimo diz que quer que Josefina seja detida. Jerônimo disse que teve que avisar Lázaro, por causa dos planos de casamento dele com Carina, mas queria ter ficado calado. Jerônimo pede que ninguém mais se saiba disso. Julieta ajuda Matias a se mudar para o apartamento novo dele. Julieta pede para brindarem pela nova etapa que ele está começando na vida dele. Julieta diz a Matias que Adriana está com ciúmes por ela estar com ele. Matias brinda com a amiga. César não consegue dormir de tanta dor. Ele fala com Adriana. Ela deseja que ele se recupere logo porque precisa dizer logo toda a verdade para ele. Adriana vê um carro de polícia do lado de fora da casa do pai. Honório agradece ao comandante e pede que lhe mantenha informado de tudo o que for acontecendo. Honório diz a Adriana que já sabe quem tentou matar Constança. Adriana pergunta quem foi. Renata vai ao bar, cheia de esperanças e ilusões. Ela chega até Jerônimo sorrindo e o cumprimenta. Renata diz que esteve muito bem. Ele diz que também. Os dois riem. Jerônimo diz que pensou em todos os encontros que eles tiveram ali. Renata pensa o mesmo. Jerônimo diz que houve algo muito forte entre eles ali. Renata diz que sim. Renata diz que houve momentos dolorosos, mas que houve muito amor. Jerônimo diz que desses amores que não se encontram facilmente eles se amavam antes mesmo de se conhecerem. Jerônimo e Renata relembram momentos que se divertiram e foram felizes juntos. Jerônimo elogia a beleza de Renata. Renata ouve a palavra bonita e diz que quem dera se o irmão dele não tivesse colocado esse nome na fazenda, porque isso trouxe tantos mal-entendidos e sua mãe e sua irmã destruíram sua vida, destruíram a vida deles dois. Jerônimo disse que sim. Jerônimo disse que não queria falar disso, nem deixá-la mais triste. Mas ela precisa saber. Renata diz que por isso ele a convidou. Jerônimo diz que gostaria de estar ali por outro motivo, e não queria causar dor nela. E espera que essa seja a última tristeza que devem viver juntos. Jerônimo diz que tem o documento que comprova que Josefina escreveu a carta assinada pela Bonita, e deixada com Rafael. Ele diz que tudo indica que Josefina assassinou seu irmão Rafael. Renata fica em choque. Jerônimo se sente mal. Renata se pergunta por que sua mãe faria isso. Renata se nega a acreditar que isso seja verdade. Jerônimo diz que, infelizmente, é a verdade. Renata chora muito. Ela diz que não entende por que isso está acontecendo, pois cada dia que passa descobre algo pior dela. Renata diz a Jerônimo que ele não está fazendo nada, porque a única que lhe causou dor e desilusão foi sua mãe. Jerônimo diz que teve que denunciar Josefina para as autoridades, e já estão investigando. Renata diz que não sabe quem é sua mãe. Regina chega em casa e encontra Gonçalo. Gonçalo diz a Regina que precisava vê-la. Ele diz que já está sabendo de toda a verdade, que Josi e Josefina são a mesma pessoa. Regina chora e pede que Gonçalo não diga nada, porque sua filha corre perigo. Regina chora muito e diz que Josefina é capaz de tudo. Gonçalo diz que sabe porque Josefina tentou matar a sua irmã. Gonçalo diz para confiar em que ela não fará mal para a filha dela. Regina diz que sua filha é Renata ou Roberta. Regina diz que Josi é uma mulher muito perigosa e pede que ele não faça algo que ponha em risco a possibilidade dela recuperar a filha. Renata chora ao saber todas as tramóias que sua mãe fez contra Roberta e contra ela. Jerônimo diz que Josefina tinha um plano de como seria o futuro de Roberta. Renata diz que Josefina deve ter envenenado Roberta com isso também.
Jerônimo concorda. Renata diz que por causa disso Josefina inventou que ela era bonita, para que eles fossem para longe e ele nunca descobrisse a verdade. Jerônimo diz que se apaixonou por ela, e se casou com ela. Mas tudo se complicou. Renata diz que não entende quem é sua mãe, e como ela pôde ser assim. Jerônimo diz que Josefina está cheia de ódio e não sabe o que é o amor, a ternura e nenhum sentimento. Renata diz que só sentiu o ódio de sua mãe. Renata diz que precisam dizer tudo para Roberta. Renata diz ao amado que é como sua mãe, porque ela e Roberta são filhas dela. Jerônimo diz a Renata que ela não é como Josefina, e pede que ela não pense nisso. Renata diz que por não saber quem era sua mãe, nem sabe o que realmente é, Roberta chega à casa do tio. Ela lamenta o que sua mãe fez contra Constança. Honório pergunta se Roberta está surpresa com o que está acontecendo, porque ela e Josefina foram cúmplices de muitas coisas. Roberta diz que Honório pergunta a Roberta para onde Josefina foi. Roberta diz que não sabe porque desde que Josefina foi, nunca mais ligou para ela. Honório pergunta a Roberta o que ela realmente quer. Roberta diz que quer ajudá-los a encontrar sua mãe, porque foi muito doloroso descobrir quem é sua mãe. Regina diz a Gonçalo que deu o primeiro dinheiro para Josefina e Jerônimo a emprestou. Gonçalo pede que ela não caia nas chantagens de Josefina. Regina diz que essa mulher foi capaz de ver sua mãe e Roberto morrerem sem fazer nada para ajudá-los. Gonçalo diz que a filha dela está em outra posição e ela não está em perigo, e ela não está sozinha. Gonçalo diz que com o que descobriram de Constança, Renata e Roberta não vão duvidar que Josefina foi capaz de roubar a filha dela. Regina diz que boa ou má Josefina foi a mãe de Renata e Roberta por todo esse tempo, e esse é um laço difícil de dissolver. Regina diz que hoje foi ao laboratório, levaram as amostras para fazerem um exame de DNA e em uns dias saberá quem é sua filha, mas não dirá nada para elas, enquanto não terá prova. Renata diz a Jerônimo que agora sente vergonha de ser filha de Josefina e ela já lhe disse que sentia vergonha de ser sua mãe. Jerônimo diz a Renata que sentiria a mesma coisa se tivesse no lugar dela. Renata agradece a Jerônimo por fazê-la se sentir bem, e agradece pela solidariedade dele. Jerônimo diz que precisam dizer tudo para a família dela, o mais rápido possível. Renata diz que vai organizar tudo e depois liga para ele. Jerônimo se oferece em acompanhá-la até a casa dela. Renata pede um abraço. Ele abraça e ela chora nos braços dele. Gonçalo diz a Regina que ela não pode confiar nas coisas que Josefina deu como prova. Regina diz que não é burra e pegou uma escova de cabelos de Roberta para fazer a comparação. Regina diz que está segura de que sua filha é Roberta. Gonçalo diz que Renata sempre viveu com o desprezo da mãe. Regina diz que Roberta é doente do coração desde criança, sua filha também tinha essa doença. Ela diz que pensava que era Renata, mas a doença do coração é congênita, por isso não dirá nada até saber os resultados. Regina agradece a Gonçalo pelo apoio dele. Ela diz que algo a consola porque sua filha viveu com ele e teve um pai amoroso, que a educou e a amou. Regina recebe o carinho de Gonçalo. Matias recebe uma ligação de Honório pedindo para ele ir até a casa. Ezequiel entrega para Augusto um broto do sarmento mãe, da fazenda bonita. Augusto fica feliz por Ezequiel ter feito muito bem o trabalho. Manuela reza na igreja. Manuela diz a Severino que precisa falar com ele. Ela diz que se preocupa com Lázaro e Carina. Manuela pede que o padre lhe diga a verdade. Ela pergunta o que aconteceu e por que ele não quer que Lázaro e Carina se casem. Carina serve Alzira e a ajuda. Carina diz a Alzira que pensou de passar a noite na casa dela, se ela não se incomodar. Alzira não tem incômodos. Carina diz que não quer ver Lázaro logo, e acha que talvez com sua ausência, Lázaro sinta sua falta e decida se casar. Severino decide revelar para Manuela toda a verdade. Carlos encontra Lázaro quieto. Carlos diz que falou